Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Da mesma forma também cumprimento aqueles que nos visitam nessa noite. Um grande número de visitantes e ficamos muito alegres pela presença de vocês em nosso meio. Também cumprimento todos aqueles que nos assistem através da internet, pelas redes sociais, que na tua casa também o Senhor esteja junto de ti para te abençoar. Os irmãos podem tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos na casa do Senhor com o propósito de honrá-lo, de glorificá-lo, de bendizer o nome do Senhor, de nos comunicar com Ele, de ouvir dEle, porque o Senhor sempre tem algo para o seu povo. Da mesma forma que nós sempre temos algo para expressar ao nosso Deus, Deus também sempre tem algo para expressar a nós. Nós geralmente é pedindo, não é? Às vezes nós também agradecemos, mas nós gostamos muito de apresentar ao Senhor nossas necessidades. É bom que também apresentemos os nossos agradecimentos. Então, assim como nós sempre temos algo a mostrar, a demonstrar para o nosso Deus, da mesma forma também o nosso Deus sempre tem uma novidade para o seu povo, para a sua igreja. E nós estamos alegres por estar na casa do Senhor, é um privilégio que Ele nos concede de poder estarmos na sua casa como o seu povo, como a sua igreja. Eu quero convidar vocês a que abram a sua Bíblia para fazermos uma leitura no texto bíblico. E eu vou pedir que você localize a epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo de número 1. Eu vou pedir por gentileza, quem controla o ar-condicionado, se possível, só diminua o ventilador desse aqui, ó. Não precisa desligar, só diminuir o ventilador. Eu tenho um sério problema de garganta, irmãos, é rapidinho e a minha voz se vai. E tem um ventinho gelado chegando direto em mim aqui, e aí pode que daqui a pouco eu não tenha voz. Se eu forçar um pouquinho, se vai a minha garganta. Mas sempre peço graça ao Senhor para que Ele compense um pouquinho da debilidade, da fragilidade da garganta, né? E o Senhor tem abençoado. Os irmãos encontraram? Romanos, capítulo 8, versículo de número 1. Esse é o primeiro texto que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixe grifado a expressão: nenhuma condenação há. Vamos ler um segundo texto. Volte um capítulo atrás, capítulo 7, versículo de número 22. 7:22. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Terceiro texto, volte para o capítulo 8, versículo de número 17. Grifado nesse segundo texto, outra lei. Capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Temos aqui 3 textos, eu escolhi 3 textos, porque hoje eu quero falar aos irmãos, e quero falar também àqueles que nos visitam, e o que eu quero transmitir hoje é de extrema importância para quem está aqui na igreja, quem sabe ouvindo pela primeira vez uma exposição da palavra de Deus. Talvez você até nem tenha ainda conhecimento sobre o que eu vou falar,
Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas isso é de vital importância para a sua vida. Então, se você puder prestar atenção, você estará dando uma atenção para a sua existência. Mas é também importante para os demais, é importante para a igreja, porque acompanha a nossa caminhada, a nossa jornada, até que tudo se cumpra, até que tudo esteja consumado, como diz a Escritura Sagrada. Hoje eu quero falar para os irmãos, para os visitantes e para aqueles que nos assistem através da internet, sobre o pecado. E o título é Sendo Livres do Pecado. Observe que o verbo está no gerúndio, sendo, então significa continuidade. Por que eu quero falar isso para os irmãos, pregar neste sentido, este assunto, a respeito de ser livre do pecado? Porque nós ouvimos tantas informações, nós ouvimos tantas palavras, e todas elas provindo do próprio texto bíblico, que parece que às vezes dão um sentido contraditório ao que nós ouvimos. Vou prender aqui para não voar mais. Parece que há um sentido contraditório em tantas informações. Somos livres do pecado, somos santos, mas de repente alguém diz que precisamos nos santificar. A palavra diz que o pecado tão de perto nos rodeia. E parece que há uma duplicidade no entendimento, parece que as coisas se contradizem. Então eu quero falar para os irmãos o que significa ser livre do pecado. Como nós somos livres do pecado e de que forma o pecado deixa de influir e operar na nossa vida. A primeira maneira que nós somos livres do pecado, a primeira etapa desta libertação, é quando o ser humano é livre da condenação do pecado. E por isso nós lemos o texto de Romanos que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe que a condição é os que estão em Cristo Jesus. Estes não têm mais condenação. Aqueles que não são novas criaturas, que ainda não conhecem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, pesa sobre a sua vida uma condenação. E esta é a condenação do pecado. Quando nós pregamos e anunciamos a Jesus Cristo, há pouco o evangelista Alencar falava aqui de testemunharmos a respeito da salvação que é em Cristo Jesus, nós estamos levando às pessoas uma palavra de libertação. Estamos pregando uma mensagem, um evangelho que liberta da condenação do pecado. Porque ninguém pode dizer que está isento desta condenação, já que a Escritura Sagrada diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então o ser humano necessita ser livre da condenação do pecado. Com a queda lá no Jardim do Éden, o pecado tornou-se como que um proprietário do ser humano. Um proprietário que define as regras, que dita os comportamentos. E o ser humano, por mais livre que julgue-se ser, sem a liberdade que é em Cristo Jesus, não passa de um escravo do pecado. Pensa que faz o que quer, mas pelo contrário, faz o que o pecado lhe manda fazer. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, a Bíblia diz que o pecado, ele ganhou força com a lei. Ou seja, com a compreensão da vontade de Deus. À medida que a vontade de Deus foi tornando-se mais clara, os seus mandamentos foram se tornando mais compreensíveis, o pecado, por outro lado, também foi tornando-se mais poderoso. Porque Paulo disse, se eu não conhecesse a lei, o pecado não teria autoridade sobre mim, porque eu não conhecia o mandamento. E hoje vivemos no tempo da graça, e parece que é um paradoxo, porque a graça de Deus,
é um favor que nós não temos como explicar. O grande amor que Deus manifestou pela humanidade e a sua graça em favor dos homens. Só que também, juntamente com a graça, todas as coisas que estavam ocultas agora estão reveladas. Aquilo que no tempo da lei de Moisés era incompreensível, porque era visto como uma sombra, a glória é clarificado através da Escritura pela revelação do Espírito Santo. Então, assim como a graça nos favoreceu, a graça, por outro lado, também tornou mais vivo, mais forte o pecado. E toda vez que alguém no tempo da graça, no período da graça, escolhe o pecado, carrega sobre si a consequência do pecado. Mas a palavra, a mensagem é pregada para que o homem, para que o ser humano, para que toda criatura seja livre desta condenação. Anunciamos Jesus Cristo para que a condenação do pecado seja removida da vida do ser humano. Somente através do sacrifício perfeito de Cristo, o homem é redimido da sua culpa. E o pecado agora não tem mais autoridade para exercer a condenação. A Escritura diz que o salário, ou seja, a recompensa, o desígnio final do pecado é um só. E é uma consequência que é única e que ela jamais se exclui. A consequência do pecado é sempre a morte. A condenação do pecado, da qual nós devemos ser livres, é a morte. A Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. A vara, o instrumento que a morte usa para castigar, para fustigar, para torturar o ser humano, é o pecado. E o pecado tem como desígnio final a morte. Então veja que ambos agem de forma conjunta. Ambos agem ao mesmo tempo, um trabalhando em cooperação com o outro. E infelizmente as pessoas não compreendem, não entendem e não se dão conta de que suas vidas, enquanto nessa situação, são vidas de risco. Porque o pecado e a morte significam separação do Criador. Quem vive nos seus delitos e pecados está morto espiritualmente e não se relaciona com o Criador. A Bíblia diz, Efésios, capítulo 2, versículo 1, que quando estávamos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos separados. Mas ela diz que o Senhor nos deu vida. Jesus nos resgatou dessa condição. Jesus nos tirou dessa condição de delitos e pecado e de separação do Criador. Todos aqueles que receberam Jesus Cristo na sua vida foram livres deste poder de condenação. Você pode glorificar a Deus por isso. E você precisa compreender isso. Porque muitas pessoas não compreendem que a condenação não pesa mais sobre si e ainda carregam as condenações da sua vida anterior. E aí nunca podem usufruir da alegria da salvação, porque não compreenderam que agora em Cristo nenhuma condenação há para você. Você precisa compreender isso. Se você realmente é nova criatura em Cristo, as condenações do teu pecado anterior foram removidas. Não existe mais condenações. Agora há uma nova vida. Agora há um relacionamento com Deus. Agora você é nova criatura. Só que a morte, que trabalha em cooperação com o pecado, ela ainda tem um estágio mais dramático. Tem um estágio mais profundo. A morte significa a separação do Criador. Mas a Bíblia fala também da morte como sendo uma segunda morte. E tudo que define a nossa eternidade, tudo que define o nosso futuro, acontece nessa vida enquanto temos corpo. Enquanto o nosso corpo é vivo. Depois que esse corpo tombar, nada mais se decide em nossa vida. Tudo estará decidido. Então você precisa ouvir e atentar para a mensagem
enquanto você respira, enquanto você é alma vivente. Você tem que atentar para a sua vida enquanto você é um ser vivo. Depois que a morte te alcançar, que é uma das condenações do pecado, se você não resolveu a tua situação espiritual, não haverá mais resolução. Não existe lugar para você purgar e melhorar. Não existe outra vida para você encarnar novamente e voltar como um novo ser. Não existe. Ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso vem o quê? O juízo, o seu julgamento. Enquanto você está me ouvindo conscientemente, enquanto você tem a ciência, você não está no mundo dos mortos, você define e decide pela sua vida. E Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, diz assim: e a morte e o inferno foram jogados para dentro do lago de fogo. E a Bíblia diz: esta é a segunda morte, o lago de fogo. A morte, que é a condenação do pecado, é também a separação definitiva de Deus. Hoje, se você não tem Jesus Cristo, se você não o aceitou como teu Salvador, você pode estar morto e separado de Deus, mas numa condição transitória. Hoje a tua vida pode mudar. Hoje o destino da tua alma pode ser alterado. Hoje tu pode escolher Jesus. Hoje tu pode ser nova criatura. E aí as condenações já não pesarem mais sobre ti. Mas tem que ser hoje. É necessário que seja hoje. Depois que você morrer, como eu disse, aí você não vai poder mais resolver esta questão. Todos que aceitaram a Jesus Cristo foram livres da condenação do pecado. Guarde isso no teu coração e guarde o texto que nós lemos, Romanos 8 e versículo número 1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Não tenha medo da condenação, não tenha medo do futuro, pelo contrário, tenha certeza e te alegre pelo futuro que o Senhor te garante. Mas eu disse, você que nos visita, talvez você nunca ouviu alguém dizer isso, que a tua vida corre risco. E você precisa resolver isso hoje ainda. Nós nunca sabemos qual é o dia da nossa partida. Nunca sabemos que dia nós viremos a falecer. Uns vão em alta idade, outros vão jovens. Ninguém sabe o seu dia. Você precisa atentar para a sua alma enquanto você tem fôlego de vida. Enquanto você respira, enquanto você compreende, enquanto você está recebendo uma mensagem da palavra de Deus, você pode dizer: eu quero, é para mim, eu quero uma nova vida, eu quero uma mudança de vida, eu quero Jesus Cristo na minha vida. Segunda etapa da qual nós somos livres do pecado. Aceitamos a Jesus, somos novas criaturas, o pecado não existe mais? De forma alguma. A Bíblia diz que o pecado muito de perto nos rodeia. Não é assim? O pecado muito de perto nos rodeia. Não é porque você aceitou a Jesus e a nova criatura que o pecado deixou de existir. Mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5 que nós fomos chamados para a liberdade. Nós fomos chamados a ser livres. Não para estar mais sob o domínio do pecado, sobre o poder do pecado. Então, no segundo estágio da qual o ser humano é livre do pecado, é livre do poder do pecado. A dominação, o controle que o pecado tem sobre a vida do ser humano. Eu disse, quem não tem Jesus pensa que é livre, mas é escravo do pecado. Agora, você que tem Jesus, você que aceitou Jesus como teu Senhor, dentro de ti, além desta natureza do pecado, a natureza caída que continua em ti, infelizmente, agora tu tem uma nova natureza. Tu tens a natureza de Cristo em ti. A natureza do pecado é natureza de morte. A natureza de Cristo é natureza de vida. E agora, as duas naturezas operam em nós. E as duas naturezas combatem dentro de nós. Mas agora nós temos a escolha.
Agora sim, fomos chamados à liberdade. E agora nós escolhemos qual das naturezas vai dominar na nossa vida. Somos livres da condenação em primeira instância. Mas em segunda instância, na vida cristã, nós precisamos ser livres do poder do pecado. O pecado não deixou de existir. O pecado não foi extinto. De perto nos rodeia, o pecado nos assedia, o pecado está à nossa disposição, mas agora nós podemos rejeitá-lo. Agora nós temos a consciência dele e podemos escolher em não querer ele. E sempre que o cristão escolhe rejeitar o pecado e render-se a Cristo, ele está saindo do poder, ele está sendo livre do controle do pecado sobre a sua vida. A natureza caída, ela se inclina para o pecado, mas aqui nós lemos o texto bíblico que diz assim: segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo estava dizendo que ele, como um crente em Cristo, ele tinha um conhecimento, ele tinha um entendimento. O homem interior dele tinha prazer na lei de Deus, a nova criatura. Mas combatia dentro dele a outra natureza, se inclinando para o pecado. Qual das duas naturezas nós vamos dar força em nós? A qual das duas naturezas nós vamos nos render e cumprir o seu desejo? Quando o crente se santifica, quando o crente se aproxima de Deus, quando o crente se dedica à Escritura Sagrada, ele está alimentando a nova criatura, ele está se rendendo à nova natureza, e ele está fugindo, ele está deixando de lado a natureza que Paulo falou aqui, a natureza antiga, a natureza do pecado, a natureza caída. E ela perde poder sobre a nossa vida. Ela vai perdendo autoridade sobre nós. Ela vai perdendo a sua influência sobre nós. Mas é nós que escolhemos agora. No primeiro estado da nossa vida, o pecado nos controlava. Agora precisa ser o Espírito de Deus a nos controlar. Agora precisa ser o Espírito Santo que nos ajude a mortificar as obras da carne. E aí o pecado perde o poder sobre nós. Muitas pessoas dizem: eu tento ser santo, eu tento me dedicar, mas o pecado me vence. Sabe por quê? Que as pessoas muitas vezes não conseguem progredir na santificação, não conseguem progredir no reino. Por quê? Porque ela tem escolhido a natureza antiga. Ela tem escolhido atender aos apelos da natureza do pecado. E aí o pecado se torna forte dentro dela. E ela não está livre do poder do pecado. Quando nós damos lugar à nova natureza, a natureza de Cristo em nós, a nossa vida vai mudando, vai se alterando, não é uma coisa instantânea, por isso que eu disse, é progressiva. Aquele que era mentiroso habitualmente, agora ele conhece a Jesus, e pela Escritura ele compreende: mentir é uma ofensa a Deus. Então toda vez que o pecado da mentira lhe assediar, vier na mente, vier no coração, ele vai saber: se eu mentir mais uma vez, eu vou pecar. Eu posso escolher em mentir, ou posso escolher em obedecer à palavra. Se eu escolher mentir, o pecado terá tido mais uma vez poder sobre mim. Se eu escolher obedecer à palavra, eu estarei sendo livre do poder do pecado. A escolha é nossa. Tem o texto da Escritura Sagrada, Efésios capítulo 4, versículo 28, diz: aquele que roubava, não rouba mais. É assim que diz? Não é assim que diz a Escritura.
Aquele que roubava, a Escritura agora usa um verbo imperativo: não roube mais. Aquele que roubava, se ele quiser continuar roubando, ele vai continuar roubando. Aquele que mentia, se ele quiser continuar mentindo, vai continuar mentindo. Aquele que falava mal, que murmurava, se ele quiser, vai. Mas a Escritura diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Nós vamos escolher nos render ao poder do pecado ou ao poder da palavra. Qual escolha nós temos feito? Nós vivemos como igreja, como povo de Deus, vivemos uma vida onde a santificação é necessária. Hoje pela manhã na escola dominical estávamos estudando sobre a santificação. Só verá a Deus quem se santificar. O texto-chave dizia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora a escolha é nossa. Agora nós é que definimos se nós queremos deixar que o pecado continue sendo o que nos guia, o que nos orienta, o que nos controla, o que tem autoridade sobre nós, ou a palavra que limpa e que vivifica é que terá autoridade sobre a nossa vida. Só que o processo ainda não está completo. Somos livres do poder do pecado, ou melhor, da condenação do pecado. Somos livres do poder do pecado, mas há ainda uma condição mais excelente, quando nós seremos livres da presença do pecado. Quem é que espera isso? Quem é que almeja por isso? Poucas mãos se levantaram. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem vive pelo Espírito, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Agora vive uma vida que agrada a Deus, que honra a Deus, uma vida a qual o Criador olha e se agrada, e o Criador vê ali o seu povo, vê a sua igreja, usa cada um como seu instrumento para a edificação da igreja, para o crescimento do reino. Mas há ainda uma expectativa de quando o pecado sequer estará junto de nós. Quando o pecado não estará mais presente na nossa vida. Vejam os irmãos, os destinos. O primeiro grupo precisa se render a Cristo para que a condenação do pecado, a separação eterna de Deus, a segunda morte, o lago de fogo, não seja o resultado final da sua existência. Já aqueles que estão livres da condenação do pecado, que venceram o poder do pecado na sua vida, um dia, quando estiverem junto ao seu Criador, sequer a presença do pecado estará junto com eles. O destino final é muito diferente. Quando que se dará a ausência do pecado na nossa vida? Paulo explica isso quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 15. Eu creio que os irmãos conhecem esse texto tão lindo, de 1 Coríntios, capítulo 15, que ele diz: eis que vos digo um mistério. Ele diz assim aos irmãos que moram em Corinto: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí Paulo diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, aquilo que a gente diz que é rápido, a volta do Senhor será no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ele diz: porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Prestem atenção no que Paulo disse no próximo versículo. Ele disse assim: porque quando isto que é corruptível, isto que é passível de pecado, se tornar incorruptível, ausente do pecado, e isso que é mortal, acessível à morte, se for revestido da imortalidade, ausência da morte, pecado e morte, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Na nossa glorificação, o pecado será extinto da nossa vida. Em Cristo Jesus, o poder dele a condenação dele não está mais sobre nós.
Na santificação, na nossa vida diária de comunhão com Deus, o poder dele não está mais na nossa vida, mas quando formos glorificados, ele sequer estará próximo de nós. Vale a pena porfiar por entrar pelo caminho estreito ou não? Vale a pena, não é, irmãos? Vale a pena porque, como diz a Escritura, nós vamos de glória em glória. Os irmãos viram como é progressivo a libertação das influências, do poder, da condenação do pecado? Primeiro, ele não pode mais nos condenar. Depois, ele não pode mais nos influenciar. E depois, ele sequer pode estar próximo de nós. Quando a igreja estiver com Cristo, nunca mais se falará em pecado. Na Nova Jerusalém, a cidade santa, Apocalipse diz que lá não entra nada que a contamine. E aqueles que são contaminados pelo pecado, ali tem uma lista muito grande, ficarão de fora. Mas aqui está a igreja de Jesus Cristo, que dia após dia tem buscado a separação do pecado, tem buscado a comunhão com o Senhor, as influências, o poder, tudo aquilo que o pecado tenta induzir nós pela palavra, nós temos buscado mortificar estas obras, para que em nós não opere o pecado, mas em nós opere o Espírito de Deus. O Espírito de vida. À medida que a santificação acontece na vida do crente, a influência, o poder do pecado diminui, ela cai. E à medida que os crentes em Cristo Jesus vão progredindo, vão andando neste processo, nesta caminhada, muitos vão ficando pelo caminho, não é assim? Muitos irmãos que conhecíamos já não estão mais entre nós. A sua carreira já se completou. Estas etapas já estão concluídas. Agora eles estão aguardando a terceira etapa. E nós, que estamos vivos, temos a esperança que Paulo tinha. Paulo disse, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Irmãos, eu não sei se Jesus vem hoje, vem amanhã, ou vem depois da manhã, mas nós temos uma expectativa viva que ele venha em breve. Nós temos uma esperança de que ele venha enquanto estamos vivos. Não passaremos pela morte, aguardamos ele com ansiedade. Precisamos estar vigilantes, para que quando o Senhor vier nos encontre neste processo de santificação e de desligamento daquilo que ofende e separa de Deus, que é o pecado. Eu falei aqui para 2 grupos, já que o terceiro é impossível falar para eles, não é? Mas eu preguei para 2 grupos. Eu preguei para o grupo daqueles que já foram livres da condenação e hoje estão neste processo sendo livres do poder. Mas eu tenho certeza que muitos dos que me ouviram aqui no templo e quem sabe pela internet, você ainda sequer foi livre da primeira etapa. Quem sabe você ainda não foi livre da condenação do pecado. E você que já foi livre da condenação do pecado, você precisa estar atento para ser livre do poder do pecado. Sabe por quê? Porque só é digno de carregar e de levar a cruz de Cristo, só pode partilhar, levar a cruz dele, quem for digno. Ontem tivemos a ceia, e aqui sempre é lido, né, o texto referente à ceia, e diz, quem come e bebe indignamente será culpado, não é, pastor? Do corpo e do sangue. Precisamos ser dignos de ser participantes da cruz de Cristo. E Cristo é o modelo, Cristo é o exemplo, o homem perfeito. Cristo foi o cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, que foi feito sacrifício por nós. E muitas vezes nós queremos ser participantes das aflições de Cristo. Queremos ser participantes da cruz de Cristo. Queremos ser participantes das promessas de Cristo. Queremos ser participantes desta família, que é a igreja. Queremos ser participantes desse corpo, que também é a igreja. Queremos ser participantes deste povo, que é o povo de Deus. Mas nós
não nos dignamos a imitar o Mestre. Nós não olhamos para ele como o nosso modelo, como o nosso exemplo. As imperfeições estão em nós e nós não queremos abandoná-las. Estamos vendo que Cristo é perfeito e está refletindo em nós a imperfeição e nós queremos continuar com ela. Irmãos, o povo de Deus, a igreja que quer ser participante dessa glória, de tornar-se incorruptível, de tornar-se imortal, ela precisa olhar para Cristo e precisa imitar a Cristo. Nós precisamos olhar para o nosso Senhor e ver a perfeição, a santidade dele e desejar ser como ele. E sempre que nós olharmos para ele e refletir em nós algum defeito na nossa vida, alguma falha na nossa vida, nós precisamos compreender que ele está nos mostrando para o nosso aperfeiçoamento. Quando nós enxergamos e resolvemos mudar os nossos hábitos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, a nossa vontade, para nos tornarmos parecidos com Cristo, o pecado que de perto nos rodeia perde o poder sobre nós. Porque quem estará sendo o nosso modelo não é a vontade do pecado, mas estará sendo a vontade do Senhor na nossa vida. E não são os nossos méritos, não são as nossas posições, não são nada que nós temos, nossa influência, que nos dignifica perante Cristo, né? Não é por ser obreiro, não é por ser uma pessoa culta, influente, seja o que for, uma pessoa de bem na sociedade, nada disso nos dignifica diante de Deus. O que nos dignifica é imitar a Cristo. O que nos dignifica a sermos realmente participantes da sua cruz é sermos como ele é. A igreja de Cristo, você que já foi livre da condenação do pecado, você não pode deixar que o pecado tenha poder sobre a tua vida. O pecado não está extinto, ele de perto rodeia, vou repetir mais uma vez, mas compete a nós, o povo de Deus, imitar a Cristo. E Cristo nunca pecou, mas a Bíblia diz que como nós em tudo ele foi tentado. Aí está o modelo perfeito para você imitar. Primeiro grupo, quero falar para você agora, para que eu conclua. Eu disse, essa mensagem pode ser para você, ela é capital para a tua vida. Não sabemos quando a condenação do pecado vai ser executada. Não sabemos. Não sabemos quando se dará a execução da condenação. Mas a condenação já está definida. Satanás já sabe da sua condenação. Apenas aguarda que ela aconteça. Mas o julgamento já foi feito. A sentença já foi decretada. Falta apenas a execução. E você nessa noite ouviu uma mensagem sobre a tua vida, a tua salvação. Eu disse, eu não sei quando nós vamos falecer, quando nós vamos morrer. Você sabe quantos dias mais de vida você tem? Você não sabe. E o teu futuro, a tua alma, a tua condição eterna já está definida? Ou você nunca pensou sobre isso? Ou quem sabe você até nunca tinha ouvido falar sobre isso? Mas agora você ouviu. Eu estou falando aqui. Mas eu tenho certeza que se você aplicou o teu coração a ouvir, tem alguém poderoso falando através destas palavras ao teu coração, que é o Espírito Santo. E ele está falando e está te levando a compreender coisas que eu não posso te dizer, que eu não saberia te dizer e que eu não saberia te explicar. Mas o Espírito Santo, ele ilumina e ele convence você de que você é um pecador. Ele convence você de que a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Aqueles que pecaram, a justiça de Deus agora estão em débito para com a justiça de Deus e ela precisa ser satisfeita. E este Espírito também convence de que há um juízo para aqueles sobre os quais ainda pesa a condenação do pecado.
Então, nessa noite, você pode mudar o destino da tua vida. Nessa noite, você pode tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. Nessa noite, você pode remover da tua vida a condenação do pecado. E não é você com a tua força que remove. Basta apenas você se render a Jesus, e é Ele que remove da tua vida. Morrer no corpo, se isso fosse tudo, e fosse o fim, não precisaríamos sequer nos preocupar, porque no máximo perderíamos o céu, se morrer no corpo fosse o final de todas as coisas. Mas eu citei para você, que morrer no corpo é só uma das etapas da morte. E existe uma etapa dramática, que é a morte no lago de fogo. E essa mensagem está sendo pregada para você no espírito de Judas 23. Judas 23 diz: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Essa mensagem está chegando ao teu coração, à tua mente, ao teu ouvido, para que tu seja arrebatado do lago de fogo. Para que tu seja salvo do lago de fogo. Para que tu seja salvo da segunda morte. Só que é você que tem que dizer o sim. O pregador é o mensageiro. A palavra é que realiza, mas é você que recebe a palavra no teu coração. É você que escolhe se você quer ser livre, se você quer ser salvo, se você quer ser arrebatado do fogo, ou seja, livre da condenação eterna. A escolha é tua. É você que decide no teu coração se você quer render a tua vida a Jesus. Se você se render a Jesus, você estará livre. E talvez você diga, livre do quê? Já falei, mas para que você se lembre, livre do pecado. Sem Jesus você não é livre. Sem Jesus você é escravo do pecado. Mas Jesus te liberta. Jesus remove a condenação. E Jesus te livra do lago de fogo, da segunda morte. E Jesus lá no final te leva para junto dele e vai tirar de ti a presença do pecado. Essa existência de corruptibilidade e de mortalidade não existirá mais. Mas você tem que resolver ainda, como eu disse, enquanto você tem fôlego, enquanto você vive. A escolha é tua. O que era para ser pregado, foi pregado e você ouviu. Agora você vai escolher se você quer ou se você não quer. E aqueles que já foram livres da condenação do pecado, os crentes em Cristo Jesus, foram alertados para que sejam diariamente livres do poder do pecado. Se bobearmos, o pecado se apropria de nós novamente. Se não vigiarmos, o pecado chega na nossa vida novamente e exerce o seu poder. A igreja se coloca em pé, que nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando por aqueles que ouviram a pregação da palavra de Deus. Muitas pessoas nos visitam nessa noite. Eu disse, é uma alegria ter vocês em nosso meio. E a palavra hoje, talvez ela tenha sido uma palavra um pouco chocante. Mas se ela for para a tua salvação, é a melhor palavra que tu ouviu na tua vida. Não a minha palavra, a palavra da Escritura. O que a gente fala aqui, a gente não fala do que a gente pensa, mas o que a gente fala aqui, a gente fala o que a Escritura mostra para nós. E eu quero gentilmente convidar vocês que nos visitam. Eu quero convidar vocês a saírem do banco aonde vocês estão, sem constrangimento. E quero convidá-los que vocês venham até aqui à frente. Se tem algum irmão ou alguma irmã que convidou e que quiser ajudar eles a vir aqui, ajude. E quando você vier aqui, o que você estará fazendo é dando
um sim para Jesus na tua vida? Você estará aceitando a Jesus como teu Senhor e como teu Salvador? Quem deseja vir aqui na frente? Eu convido. Daqueles que nos visitam, vem aqui na frente. 2 pessoas estão vindo até a frente do altar. Pessoas que ouviram a palavra de Deus e tenho certeza que em seus corações estão dizendo sim para Jesus Cristo. Mais alguém? Mais algum visitante? Mais uma pessoa está se movimentando. Eu glorifico a Deus porque estas pessoas atentaram para a palavra de Deus, a palavra que deve ter despertado nelas, talvez algo que elas nunca tinham despertado nas suas vidas, que é o resultado, o fim, o destino da sua alma. Mais pessoas estão chegando. Mais pessoas, que maravilha, que bênção. Muitas pessoas aqui do lado, passe do outro lado. Temos lugar aqui. Quantas pessoas que estão vindo à frente. Se tem mais alguém, estamos dando um tempinho, se mais alguém quiser chegar aqui na frente. Só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Mais irmãos estão chegando. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque só Ele vos pode salvar. A salvação está somente em Cristo Jesus. Para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Eu vejo muitas pessoas aqui na frente, que talvez seja a primeira vez que vieram na frente, perto do púlpito de uma igreja. E eu pergunto para vocês, todos vocês hoje querem levar Jesus nos seus corações? Quem diz um sim para Jesus? Mais alguém? O amigo diz um sim para Jesus no teu coração? Quantas pessoas estão dizendo sim para Jesus? Se esse sim de vocês é sincero, se saiu do coração, se é um desejo de que Ele agora seja o Senhor da vida de vocês, se cumpre o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1 que nós lemos. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Antes de conhecer a Jesus, o pecado levaria à morte, mas Jesus é vida. E a Bíblia diz que Jesus tem vida e vida com abundância, vida no presente e vida na eternidade. Vida no presente, vida diferente, vida com um novo ânimo. O crente em Jesus tem uma alegria que ninguém tem. Mas a vida em abundância é a vida eterna. Aqui nós contamos dias, aqui nós contamos anos. Mas quando se cumprir o que diz Paulo aos Coríntios, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, nós não estaremos mais preocupados que estamos chegando nos 40, nos 50, nos 60, e aí as coisas começam a ficar complicadas. Não, é vida com abundância, é vida eterna. Diga sim para Jesus e nunca mais diga não para Ele. Aí sim a tua vida vai mudar, porque o pecado não terá mais poder sobre a tua vida. Eu quero orar por todos vocês nesse momento. Eu quero orar pelas vidas de vocês. E eu vou convidar você a que ore comigo. Não precisa repetir as minhas palavras, mas fecha os teus olhos e eleva o teu pensamento a Deus e fala com Ele. Eu não sei o que tu tem na tua vida de dificuldade, mas fala para Ele e já conta para Ele: eu estou aceitando Jesus, eu quero Jesus na minha vida, eu quero que hoje Ele entre na minha vida e mude. E já diga o que você precisa que seja mudado. E a obra de salvação já vai começar uma vida de mudança, de transformação na tua vida.
muitos sentimentos serão removidos, muitos pensamentos serão modificados. Essa é uma obra que o Espírito Santo faz na vida daquele que se rende a Jesus. É por isso que nós somos nova criatura, a nossa vida torna-se diferente. Porque agora não vai ser mais regulada pelo pecado, mas vai ser conduzida e guiada pelo Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, eu oro a Ti neste momento, Senhor. A Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi proclamada. E tantas vidas, Senhor, chegaram aqui na frente. Vidas que querem conhecer o Teu Filho, que querem render-se ao Teu Filho. Vidas que querem Jesus no seu interior. Senhor, a Tua palavra é viva e a Tua palavra é eficaz. E eu quero pedir que a Tua palavra, Senhor, continue trabalhando, continue martelando, continue incomodando o íntimo deles, despertando sede em Te conhecer, sede em conhecer a Tua glória, a Tua majestade, conhecer os Teus propósitos. Que seja despertado nestas vidas, Senhor, um interesse por saber um pouco mais de Ti. Que seja despertado nessas vidas, Senhor, um interesse de obedecer a Ti, de ser fiel a Ti, de ser vasos, instrumentos a serem usados por Ti. Senhor, isso é obra do Teu Espírito, da Tua palavra. Mas eu clamo a Ti por misericórdia. Assim como Tu fizestes uma boa obra na nossa vida, e a Tua palavra diz que Tu tem aperfeiçoado ela dia após dia. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que nestas vidas Tu também comece essa boa obra, Senhor, e continue a aperfeiçoá-la. Que essas pessoas aqui, quem sabe amanhã ou depois estejam aqui dando testemunho. Quem sabe amanhã ou depois estejam aqui pregando a Tua palavra. Quem sabe amanhã ou depois sejam pessoas que estejam no Teu serviço, ganhando outras almas, apresentando os outros a Jesus, salvando outros do fogo. Pai, em nome de Jesus eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos. Todos os dias, em todos os momentos, nós somos dependentes e precisamos de Ti. Que possamos, Senhor, todos os dias nos render à Tua vontade, ao Teu Espírito, e manter longe do nosso arraial o pecado, Senhor, que Te desagrada, que nos deforma na Tua presença, que nos separa de Ti, que entristece o Teu Espírito, Senhor. Nós queremos com a nossa vida Te honrar, nós queremos, Senhor, com a nossa vida Te adorar. Que todos os dias as nossas ações sejam ações que glorifiquem o Teu nome, e que o mundo possa ver que a Tua igreja é semelhante a Ti, que a Tua igreja se parece contigo, que a Tua igreja, Senhor, reflete a Tua glória, que a Tua igreja reflete, Senhor, o Teu caráter. Por misericórdia, realiza a Tua obra, Senhor. A obra é Tua. Somos apenas vasos Teus, mas somos vasos que confiamos e que temos certeza que Tu realiza segundo o Teu querer. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem voltar para o banco de vocês, glorificando o nome do Senhor Jesus. Quem aceitou Jesus hoje é livre, é nova criatura. Aleluia.